As bandeiras, os fogos, a empolgação, o sorriso do torcedor do Vasco. Tá em campo a equipe carioca, fazendo esse primeiro jogo em casa e precisando de um bom resultado para ir com um pouco mais de tranquilidade ao Mineirão. O Viola dá até uma protegida nos tímpanos, mas vale a festa. E depois dos aplausos do torcedor do Vasco, a comemoração do torcedor do Vasco, a empolgação da torcida para o jogo contra o Cruzeiro. E o Vasco da Gama vem como para essa partida? O time tem Edmundo, tem Donizete, mas tem também desfalques para o jogo, Renato Ribeiro. Kleber, mais uma vez Carlos Germano não vai jogar, ainda sente dores na coxa esquerda e por isso Elton, que foi bem contra a Ponte Preta, é o substituto. No meio-campo, outra mudança, uma mudança. Juninho não joga, também está machucado e Fabrício Carvalho o substituto. O destaque do Vasco, Edmundo. Aos 28 anos, ele já marcou 196 gols na carreira, 13 deles este ano aqui no Vasco. E hoje ele quer fazer o gol de número 9.000 da história do clube. Kleber Machado. Na seletiva, o Edmundo também marcou, foi na partida aqui em São Januário, na última quarta-feira contra a Ponte Preta. O Edmundo fez o segundo gol e o gol que garantiu a classificação para o Vasco da Gama. Você viu que o Cruzeiro já está se preparando para vir para o campo. Então aí os jogadores do Cruzeiro, de uniforme hoje todo azul, o time de Belo Horizonte. O Vasco está com seu uniforme branco, com a faixa preta no peito, a faixa transversal preta, e a gente confere agora, enquanto você vê aí o Cruzeiro se preparando para vir para o vestiário, a gente vai conferir a escalação do Vasco da Gama. Como o técnico Antônio Lopes definiu o time que vem para este jogo. No gol, Elton, número 1, jovem e bom goleiro. Na defesa, Maricá 2, Odivan 3, Henrique 4 e Flavinho aparecendo com a camisa 6 na lateral esquerda. O meio-campo tem Nasa, número 7, Amaral, número 5, Fabrício Carvalho no lugar do Juninho com a 8 e o Felipe atuando no meio-campo com a camisa 11. Na frente, Donizete, número 9, Edmundo, número 10, os artilheiros do Vasco na temporada de 1999. Agora vem o Cruzeiro. Se agora há pouco foram fogos, bandeiras e alegria, agora é a vaia da torcida do Vasco para o time visitante. No entanto, um time experiente, um time que está super acostumado com grandes decisões. Lá vem o Cruzeiro. Cruzeiro que tem Paulo Autuori praticamente chegando para comandar o time e tentando levar o Cruzeiro à Libertadores. O Autuori que foi campeão da Libertadores em 1997 como técnico do Cruzeiro. E o Eric Faria traz pra gente as informações, como vem esse time do Cruzeiro para pegar o Vasco, Eric. E o Paulo Autuori fez uma mudança de última hora no vestiário, preferiu não entrar em campo com 3 atacantes, tirou Marcelo Ramos e pôs Donizete Amorim para reforçar a marcação. Mas o nosso destaque hoje é Alex Alves. Mesmo com o Cruzeiro eliminado do Campeonato Brasileiro, ele ainda é, ao lado de Guilherme, o artilheiro com 22 gols. Alex tenta hoje quebrar uma escrita. Em 10 partidas contra o Vasco, marcou apenas uma vez. Será que hoje tem capoeira em São Januário, Kleber? Pois é, capoeira é a característica do Alex Alves. Comemora o seu gol, dando os seus golpes de capoeira. O Alex Alves, que ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 22 gols, agora está com o Guilherme ao lado dele. E o Guilherme ainda tem pelo menos mais um jogo para realizar, o Guilherme do Atlético. Vamos conferir a escalação do Cruzeiro. O Paulo Autuori mandando para campo o time de Belo Horizonte, que vem com André no gol, número 1. Na defesa, De La Cruz, número 2, Marcelo Dijan, 3, Cris, 4, André Luiz, número 6. O meio-campo tem Donizete Oliveira, 5, Marcos Paulo, 8, Donizete Amorim, número 9, Valdo, número 10. Na frente, Miller, número 7 e Alex Alves, número 11. O Cruzeiro que nessa seletiva enfrentou o Guarani de Campinas, perdeu o primeiro jogo por 3-1 e venceu a segunda partida por 3-0, conseguindo assim a sua classificação.
Aí o Paulo Autuari fazendo então sua terceira partida como técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro dispensou o Levir Coupe depois da eliminação para o Atlético. E tem torcedor do Flamengo dando força para o Cruzeiro. A rivalidade Flamengo e Vasco não cessa nunca. O trio de arbitragem para este jogo vem de São Paulo. Apita a partida entre Cruzeiro e Vasco, Edilson Pereira de Carvalho. Ele tem Walter José dos Reis numa das bandeiras e Marinaldo Silvério como outro assistente. José Roberto Wright, o Edilson Pereira de Carvalho apitou ainda no domingo o jogão entre São Paulo e Corinthians. Quer dizer, tá quente, né? Tá aquecidíssimo para o jogo. Sem dúvida nenhuma, amigo da Globo. O Edilson é um excelente árbitro dessa partida. Fez uma bela atuação na partida do domingo passado. Jogo extremamente difícil, jogo de 3-2 com vários pênaltis. E é um árbitro à altura dessa partida. É um árbitro que, inclusive, está agora postulando e praticamente indicado para o quadro internacional do Brasil. É um árbitro com muito preparo atlético, com boa personalidade e espero que faça hoje aqui uma excelente partida. A pressão da torcida não é tanta quanto foi domingo, mas, sem dúvida nenhuma, é um árbitro preparado para esse jogo. Os dois times já estão se preparando para tomar a posição, para começar o jogo. O Cruzeiro à direita, o Vasco à esquerda. Vai começar o jogo aqui em São Januário. Seletiva da Libertadores. E a primeira partida. O segundo jogo é em Belo Horizonte. O Cruzeiro tem a vantagem dos 2 empates. O Vasco a fim de um bom resultado hoje. A bola está em jogo. Começa Vasco e Cruzeiro. Você ligado na Globo vai curtir mais emoção no futebol do Brasil. E é o time do Vasco que começa trabalhando com Nazi Amaral aqui no campo de defesa. Recebe Maricá pela direita. Vem buscar o jogo o Fabrício Carvalho, está substituindo o Juninho. E o Henrique. Esse substituiu o Mauro Galvão, sofreu uma artroscopia no joelho, fica aí uns 20 dias fora de combate. O time do Cruzeiro já faz a tomada de bola. O Valdo tenta a passagem lá pela direita. Vem com o perigo de La Cruz, vai o time do Cruzeiro. Veio firme na marcação e uma marcação legal na bola. O time do Vasco tomando com o Flavinho. Bola sobrando aqui com o Cris no campo de defesa, Donizete. Trabalha o time do Cruzeiro, é um time de bom toque de bola. O Vasco promete adiantar um pouco a marcação, como está ameaçando fazer o Edmundo agora, para evitar exatamente esse toque do Cruzeiro, que o Cruzeiro crie suas jogadas. A bola chega aqui na esquerda para o André Luiz. Vai para o campo de ataque o lateral do Cruzeiro. Boa bola no meio do André. Rolou um toque sutil na bola do Donizete Amorim. Mas a defesa do Vasco atenta ali no miolo para fazer o corte. E o Edmundo já puxa o contra-ataque aqui pela direita. Ele encara a marcação do Cris. Balançou o corpo o Edmundo, tentou o passe. Se mexe o Felipe, recebe dentro da área. Outro drible, abriu o chute. Disparou o primeiro, tirou o gol e ela passou à esquerda do goleiro André. Você curte no detalhe todo o balanço do jogador do Vasco da Gama. Aliás, tem um ataque bem habilidoso, tem o Edmundo, tem o Donizete que é mais forte e a chegada do Felipe que promete ser muito boa. Paulo Roberto Falcão, um time mudado, o time do Vasco, sem o Juninho, mas com o Felipe na armação, contra um sempre bom, experiente e frio time do Cruzeiro. Os dois times jogam mais ou menos parecidos em termos de esquema tático. 3 jogadores de marcação e um jogador particular. No caso do Cruzeiro é o Valdo, vai ficar com a articulação. No caso do Vasco vai ficar com o Felipe, o jogador que vai encostar no Edmundo. E aí deverão surgir as principais jogadas do Vasco. E o Cruzeiro dependendo naturalmente. Olha a chegada do Edmundo! O Vasco, 1-0 para o Vasco. Já muda toda a história, Paulo Roberto Falcão. Muda porque agora o Vasco vai tentar jogar em cima da velocidade do Edmundo, da velocidade do Donizete. Eu falava que o Vasco ia depender da jogada do Felipe com o Edmundo. Nesse caso, dependeu de um belo passe do Fabrício com o Edmundo, que fez o gol. O André demorou a sair do gol. Se tivesse saído imediatamente, poderia inclusive ter agarrado a bola.
evitou o choque e o Edmundo foi muito feliz no chute. Do outro lado, o Cruzeiro vai depender da articulação do Valdo e da capacidade tática, da inteligência tática do Miller, além do seu goleador, Alex Alves. E o gol de Edmundo foi o gol de número 9.000 da história do Vasco desde 1916, quando o futebol foi incorporado ao clube. Um ataque super realizador, portanto, 9.000 gols. E o Edmundo, que já faz parte da história do Vasco da Gama, um dos personagens principais da história do Vasco da Gama, bota mais uma linha aí nessa história, fazendo o gol de número 9.000 do Vasco da Gama. E faz o segundo gol dele na seletiva, ele que marcou contra a Ponte Preta, um gol de falta na última quarta-feira. Hoje dá essa bomba e marca 1-0 para o Vasco. Cruzeiro tenta a reação, Alex Alves errou o passe e o Odivan domina com tranquilidade. Flavinho. Donizete já vem buscar, o time fica trabalhando bola, o Vasco aqui no meio do campo, aí o Nasa. Muito feliz o time do Vasco, abrindo o placar logo no início do jogo, logo com 2 minutos e meio. Agora vai trabalhar com muito mais conforto. Aí o Fabrício Carvalho. Bom o passe para a passagem do Maricá. Tenta botar na frente, o André Luiz chega na marcação, tocou na bola o André, o arremesso é do Vasco. Donizete está dentro da área, quase na marca do pênalti, esperando. O André chama a atenção de toda a sua defesa. Está só o Donizete, jogador do Vasco, dentro da área do Cruzeiro. Acompanhado por 2 adversários, o Edmundo recebe aqui pela meia. Vai trabalhar o Edmundo, olha para o Felipe, bola para ele. Felipe domina, são 2 na marcação. Ele consegue trazer aqui a bola para a direita, onde está o Amaral, recebe de volta o Felipe. Bom o drible em cima do Valdo. O segundo drible também saiu em cima do Marcos Paulo e o juiz pega a falta do Cruzeirense. Já a preocupação do técnico Paulo Autuori, que começa o jogo vendo o seu time perder. Praticamente como entrar em campo perdendo o jogo, né? 2 minutos e meio, 1-0. Vai para a batida de falta o time do Vasco da Gama. O Edmundo partiu, bateu de pé direito, tentou o tiro direto para o gol. Ela ia sendo desviada pelo Donizete. Ele tinha a possibilidade de tocar para o gol. Consegue se livrar do lance perigoso, a defesa do Cruzeiro. Aí vem a jogada do Marcos Paulo. Bola enfiada para o Miller. Ele domina, como gosta, de costas para a defesa, para trabalhar com quem vem de trás. Era o Alex Alves. Saiu jogando o Flavinho e aí vinha na tranquilidade. Quando percebeu a chegada do Miller, aí não quis saber de brincadeira. Mandou forte essa bola para fora e acaba tendo o arremesso a seu favor o time do Cruzeiro. Marcos Paulo joga com o Donizete. Camisa 5 é o Donizete Oliveira. Aí o André recebendo aqui na esquerda. Vai para cima da marcação do Maricá. Tenta chegar no fundo, bem o cruzamento. Elton, firme, sem problema, bem colocado. Faz a defesa o goleiro do Vasco. Apenas 21 anos de idade. Foi muito bem no jogo contra a Ponte Preta. Vai ganhando o seu espaço o Elton. No gol do Vasco, há muito tempo defendido pelo bom Carlos Germano. Esse é o 5º jogo dele esse ano pelo Vasco. Ele que chegou aqui em 94 no time juvenil. Aí o Donizete Oliveira dominando a bola pelo time do Cruzeiro. O toque de cabeça do Valdo encontra o zagueiro Marcelo Dijan. Outra vez o Valdo com a bola. O passe não foi bom. O Henrique tranquilo na antecipação. E o Felipe já vai partir para o ataque do Vasco. Ele e o Edmundo. O Felipe disparou. O Edmundo prefere o lance individual. Trabalha lá na esquerda com o Flávio. Dominou o Flavinho. Tocou para Donizete. O Marcelo Dijan já vem na marcação. Belo drible do Donizete e a falta do Marcelo. Donizete reclama, olha, mostra que foi atingido. Deu o carrinho, tomou o drible e aí deixou o pé para acertar o Donizete. O Marcelo Dijan, falta marcada pelo juiz Edilson Pereira de Carvalho. Vai para a cobrança o time do Vasco da Gama. Toda a atenção do André, vem a bola viajando. Olha o domínio do Edmundo, ele tentou o domínio, a bola escapou, já levou as mãos à cabeça. Não acreditando que não conseguiu parar essa bola o Edmundo. Aí vem o time do Cruzeiro tentar sair, já chega o Amaral. Amaral, esse está com moral com a torcida. Toda a dedicação do Amaral, a força na marcação, o torcedor gosta. Arremessou o André buscando o Miller, ele foi empurrado pelo Odivan. A falta agora favorece a equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte e decide essa sequência da seletiva em Belo Horizonte, no Mineirão. Aí o Valdo trabalha, toca atrás, erra o passe de novo. O Valdo briga por ela
o Donizete, chegou o Donizete do Cruzeiro. São logo 3 Donizetes no jogo hoje. O Amorim, o Oliveira e o Donizete do Vasco. Aí o Alex Alves correndo com o Alex em cima dele. Não conseguiu o domínio, o Alex, saiu ele e a bola para a linha de fundo. A câmera mais da Globo mostra para você o lindo gol do Edmundo. Logo com 2 minutos e meio de jogo, acompanha. O passe do Fabrício Carvalho também foi muito bem feito, um passe preciso. Olha que o Edmundo gira e já bate. O goleiro não tinha chegado ainda para diminuir o espaço. O Edmundo conseguiu acertar uma bomba e no lugar exato passou pelo André, tocou na trave. 1-0 Vasco. O Antônio Lopes sempre justificava a escalação desse jogador, do Fabrício Carvalho, porque era um jogador que tinha o passe melhor em relação ao Naso Amaral. Não tinha provado ainda o jogador Fabrício, mas hoje essa bola ele comprovou que o Lopes tinha razão. Olha o Edmundo e o André. Fizeram uma boa jogada. O Edmundo fez uma boa jogada, o André foi atrás dele. Eles que se desentenderam uma vez, há algum tempo, num clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. Bobeou o De La Cruz, zagueiro do Cruzeiro, Donizete, tocou de calcanhar. Flávio tentou emendar, conseguiu o chute, mas errou o alvo. Aí o Antônio Lopes acompanhando o jogo ali na tradicional cabine, que fica ali à esquerda do gol que está sendo defendido pelo Elton. E você viu que belíssimo drible do Edmundo. Mas eu estava dizendo que eles dois, o Edmundo e o André Luiz, o André jogava no São Paulo, o Edmundo no Palmeiras, foram protagonistas de uma briga num clássico Palmeiras e São Paulo. Sobrou para todo mundo naquele dia. Vem o Vasco com o Nas, a bola para o Donizete, o impedimento está marcado. O impedimento está marcado, assinalou o Marinaldo Silvério, o impedimento do ataque do Vasco. Olha aí, Wright. É impedimento claro, não tem dúvida. O Donizete estava na frente, uns 2 metros pelo menos. Atento, o Marinaldo marcou. Nós vamos passando dos 10 minutos da primeira etapa. O Vasco vence por 1-0, gol de Edmundo. Você que não é nem torcedor do Cruzeiro, nem torcedor do Vasco, tá ligado e torcendo para que time? Prefere o Edmundo com sua irreverência, os seus dribles? Prefere o Miller com a inteligência, a bola ajeitada? É Cruzeiro ou é Vasco nesta tarde aqui em São Januário? Por enquanto tá dando o Vasco. Edmundo outra vez dançou ali na frente do adversário e foi puxado pelo Donizete Oliveira. Falta marcada. A falta leva a algum perigo. Edmundo está voltando a ficar naquela fase em que as coisas vão dando certo, que o talento dele tem prevalecido. Mandou um golaço de falta para cima do Alexandre, goleiro da Ponte Preta, na última quarta-feira. Foi do outro lado, lá no outro gol. Vamos ver agora, um tiro mais frontal. O Vasco põe sempre 3 jogadores aqui antes da barreira, tapando ainda mais a visão do goleiro adversário. Parte o Edmundo, aí a barreira do Vasco abre, a do Cruzeiro não, e o André não teve dificuldade em fazer a defesa. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Poupe no Itaú, que o Itaú poupa você. O Cruzeiro ainda não conseguiu chegar. A defesa do Vasco está neutralizando todas as tentativas de ataque da equipe mineira. Aí o Maricá dominando pelo meio, o Nasa recupera, recolhe, faz o toque lá na esquerda. Esse é o Flávio. Jogador novo ainda, criado nas categorias menores do Vasco da Gama, está tendo hoje uma bela oportunidade para aparecer para o grande público, para a torcida. Com a ida do Felipe, que recebe essa bola aqui na direita para o meio do campo. Evita a saída de bola o Felipe. É outro jogador habilidoso desse time do Vasco. Veja como a atenção é tripla do time do Cruzeiro. Domina o Maricá. Trabalha no meio com o Edmundo. Está saindo da área, vindo buscar o jogo. Encostou o Donizete. Ele tentou o toque de primeira para o Fabrício, não deu certo. O Cruzeiro buscava o contra-ataque com o Alex. Agora o Odivan parou o contra-ataque na base da falta. E o torcedor está sorridente. Veio cheio de charme para o jogo e está gostando do que vê. Deve ser torcedor do Vasco, né? Olha, Kleber, apesar do Alex Alves ser o ídolo atual da torcida do Cruzeiro, ele pode estar se despedindo do clube. Semana que vem, dirigentes do clube alemão Hertha Berlim vêm ao Brasil fazer uma proposta para ele. Gira em torno de 16 milhões de reais. E o presidente do clube, Zezé Perrella, admite vendê-lo. Seria um desfalque para a equipe do Cruzeiro, para o futuro do Cruzeiro, mas é uma ótima oportunidade. Realmente o Alex está com só 24 anos de idade. Às vezes a gente ouve falar tanto num jogador, parece que ele tem mais idade, né? O Alex começou no Vitória da Bahia, junto com o Vampeta, o Paulo Isidoro, aí passou pelo Palmeiras, pela Portuguesa, e está brilhando muito esse ano no Cruzeiro de Belo Horizonte, despertando o interesse do Hertha Berlim da Alemanha. Ele que faz esse toque buscando o Miller,
O Maricá não deixou a bola chegar no Miller. O Cruzeiro ainda vai insistir lá pela direita com o De La Cruz. Aí o domínio do De La Cruz, ele procura o passe no meio, vem o Donizete. Donizete Oliveira faz a abertura até o André. André prepara o cruzamento antes, um bom drible. Vai a bola para a área, com um pouco de força. O De La Cruz vai tentar salvá-la do outro lado. Não deu para ele. Hoje, depois de Terra Nostra, o humor vai rolar solto em Zorra Total. O técnico Paulo Autuori aproveitou que o time estava no ataque para conversar com o Miller, para arrumar ali a colocação dos seus jogadores em campo. O Cruzeiro ainda não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque, Falcão. Na realidade o Cruzeiro não conseguiu aí quase 15 minutos de jogo, tem um chute no gol. Isso é preocupante para um time que precisa, quem sabe, fazer um bom resultado. O time do Cruzeiro joga muito atrás. O Vasco entrou bem, entrou jogando, marcando na frente. E a saída de bola do Cruzeiro está sendo prejudicada porque ninguém se aproxima agora. O Miller domina, veja como não tem ninguém. Ele vai ter que recuar essa bola, porque os volantes de trás não passam quando o Miller recebe a bola. E a grande qualidade do Miller é o toque de primeira. Só que quando ele... Isso aí, ó, é a grande qualidade dele. Mas aí o jogador não se aproxima, ele tem dificuldade. Os meias não chegando, o Val tem que chegar um pouco mais. O jogador, o próprio Donizete tem que encostar um pouquinho mais para que o Cruzeiro possa prevalecer o seu toque de bola. Coisa que não aconteceu até aqui e o Vasco marca forte. O Cruzeiro vem tentando agora se soltar um pouco mais, chegar ao campo de ataque. Tá aí o Donizete, faz bom drible. O Donizete Oliveira, abertura na esquerda. O Valdo se movimentando, recebe a bola em condição do cruzamento. Preferiu esperar a passagem do André. Bola para a área, lance perigoso. Toca de cabeça o Flavinho e tirou. E aí ela volta de graça para o goleiro Elton. Amanhã, semifinais do Campeonato Brasileiro. Mais um capítulo emocionante para você acompanhar dessas semifinais. Atlético Mineiro e Vitória em Salvador. O time de Minas vai a Salvador. Perdeu o primeiro jogo, Vitória em Belo Horizonte. Se o Atlético ganhar, passa para a decisão. Em São Paulo, o clássico Corinthians e São Paulo. Aí a vantagem é do Corinthians, que ganhou na semana passada. A Globo vai mostrar tudo durante todo o dia, dentro do Domingão do Faustão. E a partir das 6h30 da tarde a bola rola. São as semifinais do Campeonato Brasileiro. Você curtindo todos os lances de Vitória e Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo. Vem o Edmundo. Vai pra cima do Cris. Dançou, limpou, bateu, André! Mais uma pintura de jogada do Edmundo para abrir um sorriso bonito na torcedora do Vasco. O homem tá com a corda, Falcão. Agora ele está sendo muito facilitado pelo Cris. A bola chega no Edmundo, o Cris marca ele de longe, tem medo de chegar, deixa ele dominar. Olha, deixa a bola o Edmundo dominar. Sem uma marcação, um jogador atrás na sobra, é pedir para tomar o drible. O Cris está assustado com o Edmundo e o Edmundo está partindo para cima. Vai o Felipe para a cobrança de escanteio. Bola viaja, chega e sobe firme o Marcelo de Gé para fazer o corte. Na sequência, o Valdo queria uma falta e o juiz deu a falta do Flávio. Foi puxado pelo Valdo. Inclusive no lance, agora há pouco, teve uma falta do Donizete Oliveira, o número 5 do Cruzeiro, em cima do Edmundo. Ele olhou para o Cris, que estava na primeira marcação, e deu uma dura no Cris. Exatamente falando sobre isso que o Falcão está dizendo. Ele está deixando o jogador dominar, virar, e um cara como o Edmundo é complicado. E se o Odivan deixa o Miller girar? Pode até, de repente, o Miller escapar. O Odivan chega junto, aperta, encosta. E é assim que você tem que marcar o jogador talentoso. Deixar dominar para partir para cima é complicado. Vem de novo o Vasco da Gama, bola com o Maricá, toca com o Fabrício Carvalho. Ele procura a aproximação de alguém, ninguém do ataque chega. Ele toca então atrás para Odivan e Henrique trabalharem a bola. Olha aí a escapada do Edmundo. Agora o Cris chegou e foi derrubado. Dessa vez o juiz pegou a falta do Edmundo. O Edmundo vai lá pedir desculpa para o Cris. Pelo jeito, pelo movimento ali, acabou tomando uma pancada no rosto. O Cris, vamos ver aí, ó, nesse lance aí, ó. Um tá empurrando o outro. Pareceu-lhe alguma maldade, Wright, ou uma disputa de bola um pouco mais forte, mais na vontade? Nem tão forte. Um segura o outro, isso é uma coisa que tem acontecendo corriqueiramente no futebol. E no momento em que a bola saía com mais velocidade, o Edmundo empurrou o Cris, jogando ao chão. A falta foi bem marcada.
Aí o Miller tentou girar, o juiz pegou falta do Miller, que é um outro detalhe que o juiz tem que ficar ligadíssimo, né? Porque o Miller toma muita falta. Ele domina essa bola de costas para a defesa, protege com o corpo e muitas vezes ele toma falta. Outras tantas ele dá uma segurada no calção do adversário. Dessa vez o juiz viu a falta do Miller. Mas aí é que o Miller depende muito do jogador que vem de trás, dos volantes. Qualquer um dos Donizete ou do Valdo. Ele recebe a bola, ele precisa ter uma opção. Ele não está tendo, ele tem que dominar, tem que tentar o drible, e aí fica facilitado, porque o zagueiro está colado atrás, fica difícil para ele. Agora, por exemplo, ele recebeu do Donizete Amorim, tocou de primeira na devolução, a devolução não foi boa, mas também o Donizete não estava próximo do Miller para fazer a jogada. Então o Vasco tem outra vez a tranquilidade para sair para o jogo. Tranquilidade nem tanta assim, perdeu o Nasa. Domina o time do Cruzeiro. Boa tabela, agora saiu, veio o De La Cruz, faz o cruzamento, desviou na primeira jogada o Amaral, Miller bateu pro gol! Gol! Miller do Cruzeiro! Vez da pequenina torcida do Cruzeiro vibrar agora. Depois do corte do Amaral, o Miller pegou de primeira. Ela passou pelo Maricá. E aí acabou dando uma dançada. Chegou a raspar no Maricá. E aí acabou complicando ainda mais a vida do Elton. Miller empata o jogo. O Cruzeiro não estava criando, o Vasco estava dominando. Aconteceu uma falha, uma saída de bola errada. Estava dizendo agora há pouco, você vai torcer pro Edmundo, irreverente, pro Miller, esperto, inteligente. São dois jogadores que decidem partidas. Vamos ver esse ataque do Vasco da Gama com o Donizete. Tentou o Edmundo, a bola voltou no Donizete de novo. Cruzamento pelo chão, olha o Edmundo! Tentou fazer um gol de letra, um gol mais artístico. O André chegou lá abafando. Mas o fato é que os dois times têm dois atacantes brilhantes, Falcão. O Edmundo e o Miller. Além da boa fase do Alex Alves, que é um jogador que pode de repente decidir, tem velocidade, é o goleador do Campeonato Brasileiro até agora, mesmo o Cruzeiro estando fora do playoff das semifinais e finais. E do outro lado tem o Edmundo, que é um jogador também, como você já falou, talentoso, e além da velocidade do Donizete. O Donizete ele não entrou no jogo, mas é sempre um jogador perigoso, porque trabalha com uma defesa, no caso do Cruzeiro, são dois jogadores que não têm muita velocidade, e o Donizete é extremamente rápido. E logo depois do gol do Miller, o Edmundo e o Nasa discutiram. O Edmundo foi cobrar do Nasa a falha que originou o gol do Cruzeiro. Acabou errando o Nasa lá na lateral do campo. Aí veio o cruzamento do De La Cruz, um corte parcial do Amaral e o Miller pegou a sobra para marcar. 1-1 no placar de São Januário, com 21 minutos de jogo se aproximando na primeira etapa. O Miller marcou o primeiro gol dele na seletiva e uma curiosidade, há 7 anos ele não marcava em cima do Vasco. O Cruzeiro fez com esse o 5º gol na seletiva. Alex Alves, Marcelo Ramos, o Valdo e o Paulo Isidoro haviam feito um cada um. E hoje o gol do Miller, o primeiro dele nessa seletiva, como disse o Eric Faria. Aí a jogada do Edmundo, ele dominou. O Cris parece que está chegando um pouco mais próximo do Edmundo, mas ele ainda assim conseguiu dominar bem, girar, tocar na esquerda para o Flavinho. Vem o Felipe para fortalecer ainda mais esse setor esquerdo do time do Vasco. O Felipe está se mexendo bastante. Parou. Tentou hipnotizar ali o Marcos Paulo. Fez uma jogada brilhante com o Flávio. Vai para o fundo. Ficou no chão. O juiz marca o tiro de meta. O Flávio nem reclama. A torcida chia um pouco, Wright. Você vê que no momento que o Flávio vai em direção à bola, ele vai cruzar. Nesse momento, ele é empurrado. Ele é empurrado. Foi pênalti. Não tem o que discutir. No momento que ele vai tentar o chute, ele é empurrado. Pênalti. Pênalti do De La Cruz. O zagueiro equatoriano, esse que está recebendo a bola em cima do Flávio, aí na interpretação do José Roberto Wright. Edilson Pereira de Cavallo, que marcou 3 pênaltis no último domingo no Corinthians e São Paulo. Um para o Corinthians, que o Marcelinho marcou, 2 para o São Paulo, 2 cobrados pelo Raí e os 2 defendidos pelo Dida. Amanhã tem mais duelo Corinthians e São Paulo. Tem também Atlético Mineiro e Vitória. Corinthians e São Paulo no Morumbi, Vitória e Atlético jogam em Salvador, no Barradão. E a Globo vai mostrar tudo para você das semifinais do Campeonato Brasileiro. É a 2ª rodada das semifinais. Pode até acabar amanhã, se der de novo Atlético num jogo e Corinthians no outro. Vem o time do Vasco na jogada.
Seletiva para a Libertadores da América, 1-1, Vasco e Cruzeiro. O Vasco jogando em São Januário, tentando fazer um bom resultado para levar essa decisão para Belo Horizonte. Aqui vale a sequência para tentar a 5ª vaga na Libertadores da América do ano 2000. Edmundo fez um golaço para a equipe do Vasco. Miller respondeu para o Cruzeiro. 2 atacantes de seleção brasileira, de Copas do Mundo disputadas. 2 estrelas do jogo. Além deles, todas as outras feras de Cruzeiro e Vasco estão fazendo esse jogo. 2 times que foram finalistas de um campeonato brasileiro em 1974. O jogo foi no Maracanã, ganhou 2-1 o Vasco. Gols de Ademir e Jorginho Carvoeiro contra um gol do Nelinho para o Cruzeiro. 2-1, foi campeão brasileiro o Vasco. O primeiro título do futebol carioca, é o primeiro título vascaíno. Depois conquistou mais 2. O Vasco tem hoje 3 títulos nacionais. Saída de bola da equipe do Vasco. Aí o Nasa. Amaral. Maricá. Ele vem para o lance, se movimentou o Amaral, arriscando o ataque ao Amaral. O Maricá tentou jogar no Amaral, o Cris fez o corte. Esse é o Valdo. Bola lá na direita com o Alex Alves. Também é um jogador muito perigoso quando parte assim para cima da marcação. Ele é muito forte. Bem o Henrique na cobertura, mal o Henrique na distribuição de bola. Dominou o Miller, passou o André, lance perigoso, tiro de Van. Deu bobeira de novo o Vasco na saída de bola. Deve estar preocupando o Antônio Lopes, que assiste o jogo lá da cabine de São Januário, e o Alciro Portela, o assistente do Lopes, que fica no campo gritando com os jogadores. Numa saída de bola errada do Nasa, saiu o gol do Miller. Agora a saída de bola errada deixa o time do Cruzeiro ainda no campo de ataque, até chegar o Fábio na proteção, ganhar do De La Cruz e ficar esperando alguém para jogar. Ele prendeu, segurou, ameaçou jogar a bola em cima do De La Cruz, conseguiu que ela tocasse de leve no lateral do Cruzeiro e o Vasco ganhou o arremesso lateral. Mas veja como o time do Cruzeiro adiantou a marcação e está querendo realmente complicar essa saída de bola do Vasco. Passamos de 25 minutos no placar, 1-1. E a falta em cima do Felipe. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Brahma, edição do milênio. Brahma, refresca até pensamento. Vem para a jogada o Henrique. O Vasco sai para o jogo com o Maricá. O Vasco que começou com 2 minutos e meio fazendo 1-0, tomou o gol de empate. Agora precisa buscar retomar o comando da partida, chegar de novo, apertar de novo o time do Cruzeiro. Isso pela necessidade de um bom resultado em casa. Claro que o time do Cruzeiro tá na dele ali, ó, bem fechado na defesa, bem armado defensivamente, buscando os contra-ataques. Quem sabe leva um resultado positivo para Belo Horizonte e fica mais tranquilo ainda para decidir em casa a passagem para a semifinal da seletiva. Olha o Miller, recebeu. Toca para quem vem atrás, é o Donizete Oliveira. Donizete escorregou. Quando escorregou, perdeu a bola. Quando perdeu a bola, fez a falta. Acompanha aí todo o lance, ó, o Donizete do Cruzeiro é que fez a falta do Donizete do Vasco. Aí o Flávio recebendo, mostrando boa personalidade esse do jovem lateral vascaíno. Sai pro jogo, recebe, vai embora, não tem problema com ele não. Olha que boa bola pro Edmundo, ele domina, daí dá até pra chutar, André cai no canto, era uma bola perigosa do Edmundo, foi firme o goleiro do Cruzeiro. Flavinho chegou e ganhou do De La Cruz, tenta levar no fundo, vai com perigo, faz o cruzamento, o corte do Marcelo Dijan. Flavinho foi revelado pelo Bangu. Veja aí o lance do Edmundo aqui, o André caiu firme para pegar. O lateral Flavinho foi revelado pelo Bangu. Chegou o ano passado no Vasco, já não é tão garoto assim, tem 26 anos de idade. Está tendo aí a chance, por isso está mostrando toda a personalidade de entrar no jogo e não se assustar com a camisa titular do Vasco. Vasco que vem para a cobrança do escanteio. A partida veio muito por baixo na tentativa da cobrança e dá a oportunidade do Cruzeiro se mandar. Pelo menos tenta com o André. Aí o Vasco já parou o lance, fez a falta. Sai para o jogo o Valdo. Tem o Miller pela esquerda, o Alex pela direita. A tentativa é com o Miller nas costas do Maricá. A bola é boa, hein? O Miller tenta correr para evitar a saída.
sempre diz que a bola é boa na intenção do passe, né? A intenção do Valdo foi boa. E o Paulo Autuori sai imediatamente, faz um sinal de positivo. Pelo menos deve estar interpretando o Paulo Autuori que o time dele melhorou, Falcão. Melhorou até porque o Vasco deixou de marcar a saída de bola. O time do Cruzeiro conseguiu se organizar, entrou muito desorganizado. O Vasco aproveitou, fez o gol e depois, no primeiro momento de desatenção da defesa do Vasco, uma boa jogada pela direita, aquilo que se chama de 1-2, lateral do Cruzeiro, De La Cruz foi no fundo do Cruzeiro, o Miller fez o gol. O jogo equilibrou, está muito equilibrado, principalmente porque os dois times têm dificuldade na articulação. Normalmente se faz a ligação direta, e aí vai depender muito dos dois atacantes, na facilidade que eles vão ter para jogar, porque essas bolas que foram dadas agora para o cuidado do Edmundo, o zagueiro vai chegar junto e vai levar vantagem, como está levando vantagem o Amaral. O jogo não é bom tecnicamente, Cleber. Ele chegou, o Edmundo, a dar uma chamada de atenção no Flávio por causa exatamente do passe forçado que o Flávio tentou fazer para ele e o Cris cortou. Agora o Vasco tem um caminho aqui até que bom para percorrer com o Maricá. Ele prefere, no entanto, ir pelo meio. Abre agora na direita para o Fabrício Carvalho. O Amaral também se aventurou ao ataque. Está chegando bem o Amaral e o Donizete Oliveira, que não é de alisar não, já chega e dá uma cutucada no Amaral e faz a falta. O Paulo Autuori já está conversando com o Marcelo Ramos, o atacante do Cruzeiro, que acabou sendo tirado do time um pouco antes do início do jogo. Estava todo mundo esperando o Marcelo com a camisa 9 e não o Donizete Amorim. Mas já está conversando com o Marcelo Ramos, o Paulo Autuori. E aí o juiz marca uma falta do Edmundo em cima do Cris. Aí o Marcelo, que é um atacante importante desse time do Cruzeiro, um homem que sabe fazer gols, 26 anos de idade. E o placar continua com 1-1. E o Paulo Autuori estava pedindo principalmente ao Marcelo, caso ele entre em campo, e deve ser esse o objetivo do Paulo Autuori, dar mais mobilidade ao meio-campo, mais opções de jogo, principalmente para o Miller. A falta agora do Edmundo, revoltando o atacante do Vasco, a marcação do Edilson Pereira de Carvalho. Tá só pedindo calma para ele. Foi falta, Rat? Olha, você vê que no momento em que o Edmundo tenta a disputa de bola, ele vai com o braço direito empurrando o jogador do Cruzeiro. A falta foi clara e o Edilson permitiu que o Edmundo fizesse uma reclamação assintosa. Eu acho que ele deveria reprimi-lo verbalmente, pelo menos, com energia. Ele até pediu calma ali pro Edmundo, até com uma certa cara de bravo. Mas só calma, né? Chega lá e não é por aí e tal. Tem maneiras de se falar e o jogador sentir que a autoridade está dentro do campo. Eu sei que era um juiz muito bravo. Não, que nada. Vem pro jogo o time do Cruzeiro. Olha que boa bola com o De La Cruz. Avançando bem outra vez o lateral. Cruzamento pra área. Sobe o Miller. Toca de cabeça. Pra trás pro Alex. Vem o Amaral e isola. Ainda insiste o Cruzeiro com o Miller. Ele repõe lá dentro da área. Outra vez o Amaral chega pra limpar a defesa do Vasco da Gama. Sair pro jogo. Conseguir aliviar o perigo. Aí o Fabrício trabalha bem, um bom drible, o lançamento, bola pro Donizete, partiu nas costas do Cris, antes o André, agora abandonando o gol no momento correto e ficando com a bola. Passamos de 31 minutos, é o primeiro tempo do jogo. Daqui a pouco tem o show do intervalo, que vai mostrar para você os mascotes da Copa 2002, hein? A Copa da Coreia e do Japão, daqui a pouquinho. Tem o filho herói de hoje. Quem vai falar do filhão é a dona Nilda, a mãe do artilheiro Alex Alves. Será que ele é bom de capoeira mesmo? Dava trabalho o Alex Alves desde criança? Vamos ver o que a dona Nilda fala do Alex Alves. Daqui a pouco no show do intervalo. Vem pro ataque o time do Cruzeiro. Olha o Alex chegando aí. Faz o cruzamento. A bola passa pelo Miller. É só tiro de meta. Câmera mais da Globo em campo. O Cruzeiro atacou, perdeu essa. Mas agora há pouco fez o gol de empate. E a câmera mais registra o cruzamento, o corte do Amaral. Pegou de primeira o Miller. E aí lá na frente do Elton estava o Maricá. Houve um leve desvio. Gol da equipe do Cruzeiro. O gol de Miller. 1-1 no placar de São Januário. O público vota para escolher no Fantástico quem é a brasileira mais bonita do século. Você vai saber quem são as primeiras candidatas escolhidas por um júri de notáveis. Amanhã, logo depois do futebol, das semifinais do Campeonato Brasileiro, no Fantástico. Saída do Vasco aqui pela direita com o Maricá. Recebe o Felipe. O torcedor do Vasco não está ainda nem contra e também não está absolutamente a favor o time. Não está gritando, não está incentivando, mas ainda não está chiando muito.
Só quando acontece um erro ou outro que o torcedor reclama. Agora o Nasa vai tentando arrumar a casa. Boa bola pro Donizete, ela pode voltar para ele. Não deixou o Donizete. O outro, o Oliveira, chegou bem no lance. Driblou bonito o Xará. E limpa a barra do Cruzeiro. Passe mal feito, uma bola cruzada, sempre perigosa. Só que o Fabrício não conseguiu dar a sequência ao lance. E o André tá com a bola. Nesse sistema como o da seletiva, sistema eliminatório, sistema mata-mata, aqueles 2 jogos, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram 3 vezes nessa década de 90. Em 93 e 96, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro levou a melhor. Em 98, no ano passado, pela Libertadores, aí foi a vez do Vasco eliminar o Cruzeiro. Aí o cruzamento do André. A bola está sobrando no Valdo. Ele domina com tranquilidade, com a experiência que tem o Valdo dos seus 35 anos. Faz o trabalho atrás com o De La Cruz. Aí parte o Valdo. Agora com a energia dos seus 35 anos. Esse também é eterno. Corre o tempo todo. Aí o André, mais pelo meio. Tocou pro Donizete Amorim, mais pela esquerda. Limpou pro pé direito. Vai arriscar o chute. Elton cai e faz a defesa. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Saída de jogo da equipe do Cruzeiro outra vez com o Valdo tomando a bola ainda no meio do campo. O De La Cruz sempre se apresenta, recebe o lateral que é do Equador. O cruzamento sai xoxo, não pegou bem na bola, errou tudo na hora de cruzar o De La Cruz. Mas ele está com crédito, está chegando muito e já cruzou a bola que originou o gol do Miller. Agora é a vez do Felipe. Toca a bola no Donizete, conseguiu proteger, devolveu para o Felipe, botou na frente, vem com o perigo o Vasco. A devolução é para o Donizete. Se conseguisse chegar, ia sair praticamente na cara do André. O Donizete Oliveira, importantíssimo aqui na marcação do Cruzeiro, não deixou. Saída de bola do time do Cruzeiro. Tá aí o Donizete, o Amorim com o Marcos Paulo. De La Cruz, bola um pouco mais atrás, Marcelo Dijan vai prendendo. Parece que o time do Cruzeiro dominou o jogo, Falcão. Tá mais senhor da situação do que o Vasco. Tá, e o torcedor do Vasco já parece preocupado, já começa a vaiar, cria algumas dificuldades, mas o time do Cruzeiro cresce na medida que os dois laterais vai lá perto. Olha o Cris, fazendo jogada de craque, batendo pro gol e ela passa! Foi devagarzinho, quando dando espaço ele foi indo. De repente uma tabela, um drible e um chute perigosíssimo do Cris. O zagueirão que até agora só teve trabalho com o Edmundo, dá a resposta. Pois é, nesse momento quando ele foi, o Cris foi indo, como você falou devagarinho, eu fiquei olhando para trás para ver quem é que ficou na cobertura. O Cruzeiro estava muito bem atrás, com o De La Cruz em cima do Donizete, o Marcelo sobrando e o Donizete Oliveira em cima do Edmundo. Então não tinha nenhum risco de contratar, porque o Marcos Paulo e o Valdo estavam na cobertura, esperando a segunda bola. Então o Cruzeiro sai com os dois laterais, agora saiu com o Cris e o lateral ficou. Então essa chegada de trás dos laterais, ou até mesmo do zagueiro como aconteceu agora, está surpreendendo demais o Vasco, porque os 3 volantes do Vasco estão marcando mal. Eles conseguem chegar com extrema facilidade. Então a diferença é essa. Os dois laterais do Cruzeiro chegando com facilidade, De La Cruz e o André Luiz, e o Vasco com muita dificuldade no setor de articulação. O Cris, que foi convocado pelo Vanderlei Luxemburgo para os 2 amistosos da seleção pré-olímpica, mas não pôde jogar contra a Austrália, porque na ocasião ele estava lesionado. Nós tivemos agora a falta do Marcelo Dijan em cima do Donizete, e nesse instante o Donizete Amorim, camisa 9 do Cruzeiro, está sendo ali atendido pelo Miller, está sentindo uma bolada. Ele tomou uma pancada, uma bolada, por isso que está cheio de dor aí o Donizete. Enquanto ele se recupera, não é muito raro a gente ver zagueiro fazer jogada habilidosa. Olha o drible que ele deu no Henrique. O zagueiro fazendo isso com um colega de profissão, hein? Na hora do chute que ele não acertou direito. Vai ser retirado com o carrinho da maca, o Donizete Amorim. Paulo Tuori andando de um lado para o outro. Ele começou a temporada no Internacional de Porto Alegre, saiu, foi para o Santos. O Santos eliminado da seletiva. O Cruzeiro dispensou o Leverkusen e foi buscar o Paulo Tuori, que levou o Cruzeiro ao título da Libertadores da América de 1997. O Cruzeiro é bicampeão da Libertadores. Ganhou em 76 e em 97. Você está vendo o momento que o Donizete estava caindo, ele já tinha levado a bolada um tempo atrás.
ficou esperando a definição da jogada. Quando o jogo parou, ele desabou. Tá fora de campo, o Cruzeiro está com 1 a menos. E o Edmundo vai para a cobrança de falta. O Paulo Isidoro já está indo no aquecimento. O time do Vasco tem a falta com o Edmundo. Ele partiu, não bateu direto não, rolou para o Felipe. Não foi bem ensaiada a jogada. Ou então o Donizete Oliveira tinha um espião no treino. Chegou e tomou. Aí o De La Cruz fazendo o lançamento. Amaral. Domina pelo time do Vasco. Abre os braços, pede alguém livre, se aproximando para a jogada. Tocou no Flávio, daí para o Felipe. Felipe tentou o giro, está muito marcado. O Felipe busca a jogada individual e existe uma tendência de levar a falta, que ele mesmo cobra. Já recebeu de volta do Nasa. Viu a movimentação do Edmundo, grande bola, Edmundo tocou com a direita, jogou a bola pro fundo, evitou a saída, vai pro cruzamento, o André pega. Donizete estava atrás dele, o Edmundo sentiu ali fora do campo, hein? Ficou fora do campo o Edmundo. E pelo jeito está sentindo muito o Edmundo. Vem a jogada com o time do Vasco. O Donizete veio, o Cris ficou fora. Tá aí o Edmundo. O médico do Vasco já tá ali dando um atendimento pro Edmundo. Aí não sei, parece até que tá sentindo alguma lesão muscular aqui na coxa direita, ó, nesse lance aí, quando ele fez o cruzamento. Imediatamente, ó, ele já levantou a mão. Quando o jogador tem essa reação, não é coisa pouca não, né, Falcão? Já vai ser substituído. Normalmente não é coisa pouca, mas eu cansei de ver jogador caindo com a mão atrás e tal, que de repente eu dizer exatamente isso, a lesão muscular vai sair e o jogador volta. No caso parece ser uma coisa muito mais séria e a informação parece que ele vai sair, não é isso? Vai sair, Viola já está no aquecimento. É preocupante para o torcedor do Vasco a contusão do Edmundo, que vinha jogando bem, começou muito bem o jogo, fez um gol, depois a marcação apertou um pouco. Daqui a pouco o Renato Ribeiro vai trazer já todas as informações. Vai dizer exatamente o que aconteceu com o Edmundo, qual a contusão com o Edmundo. Vem para a cobrança de falta o time do Vasco. Felipe levantou na área, tira o Cris. Ela voltou ainda para o Felipe. Foi marcado, o Valdo tomou, o De La Cruz bobeou, o Felipe recupera, vai para cima, tenta levar para o fundo. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Embratel, para chegar perto, faz um 21. O Viola já se prepara para entrar no time do Vasco da Gama. E o Edmundo foi rapidamente levado para os vestiários. Ele sentiu uma forte fisgada na coxa esquerda, segundo o médico Dr. Clóvis Munhoz, e reclamou que não conseguia ficar sequer de pé. É uma contusão que pode ser séria, por isso a precaução. O Edmundo retirado do jogo, vai para o vestiário e vai ser melhor avaliado. Olha o cruzamento do Miller e a boa presença pelo alto do goleiro Welton. O Edmundo já está no vestiário e saiu de campo chorando de dor. É importante agora toda a análise da contusão do Edmundo. Ninguém vai poder dizer agora exatamente o que aconteceu, mas tem esse primeiro sintoma aí, uma fisgada. Contusão muscular é sempre muito chato para o jogador, né, Falcão? Ele fica sempre muito preocupado com a recuperação no momento que o Viola entra no time do Vasco no lugar do Edmundo. Final de ano, tensão, muitos jogos, o jogador de explosão, isso, lesão muscular é muito comum de acontecer no momento final de um campeonato como esse, com toda a tensão que o Vasco viveu nos jogos contra a Ponte Preta, e me parece uma lesão não leve não, me parece um estiramento muscular. O Edmundo era a dúvida para o jogo de hoje, estava com fortes dores lombares, mas acabou sendo liberado pelo departamento médico antes do jogo. A armadilha, hoje, depois de Zorra Total em Supercine. Vem para a jogada do time do Vasco, o lançamento foi feito buscando o Donizete e o corte foi feito pelo Donizete Oliveira. Maricá. Domina, prende. Aí o Fabrício. Olha como o Cruzeiro procura não dar espaço. O Fabrício vai tentando no lance individual. Tocou boa bola pro Viola. Ele tentou o giro. A marcação foi forte do Marcelo Dijão. O Viola já ficou no chão. Na primeira jogada dele ele estava impedido. Na segunda ele fica no chão e fica sentindo. E o jogo parado.
Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Suquita. Quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. Aí o momento do choque do Cris com o Viola e toda a expressão, o grito de dor aí do Viola. Viola que foi companheiro do Cris em tempos de Corinthians. Mais uma vez o lance. Uma trombada de canela, acho que mais com o André aqui na frente do que com o Cris. O Cris chegava atrás, mas a trombada foi com o André. Vem o time do Vasco. Passamos de 43,5 desse primeiro tempo. Fabrício. Abertura lá na esquerda para o Flávio, ele domina, o Valdo vai cercando. Se apresenta para o jogo o Felipe, ele protege, conseguiu girar bem agora, ficou de frente para o gol, deu no Viola, devolução para o Felipe, a bola escapou. O Cruzeiro está todo recuado. Mesmo assim não conseguiu a saída. O time do Vasco apertou bem. Tomou com o Odivan. Aí o Maricá trabalhando com o Fabrício. Vai o Fabrício Carvalho. Leva a bola para perto da área do André. Tenta o cruzamento. Acaba exagerando na força do passe. E o André fica com a posse de bola, o goleiro do Cruzeiro. E o Viola trouxe a abraçadeira de capitão que era do Edmundo, trouxe para o Amaral. O Amaral passa a ser o capitão do Vasco da Gama. Tá com moral com a torcida, cheio de raça, jogador importante do time. Recebe aí a abraçadeira de capitão, o Amaral. Aí com a bola. Do Amaral para o Maricá. Nós teremos 1 minuto de acréscimo. Vamos até os 46 minutos. Agora o jogador Donizete do Vasco queria um toque de mão do Cris. Foi involuntário, ele não teve a intenção. O jogador foi jogar, colocar a bola, colocar em cima dele. Não tinha nem como sair fora, não houve nada. Daqui a pouco tem o show do intervalo. O show do intervalo vai mostrar para você os destaques da decisão do campeonato, as semifinais, as notícias de vitória da Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, tudo para você daqui a pouquinho no show do intervalo. E vai mostrar a dona Nilda, mãe do Alex Alves, falando do seu filho herói. Será que era muito travesso o Alex Alves? Daqui a pouco no show do intervalo. Chegou para o ataque o Amaral, tentou botar a bola na frente, ela bateu no Cris. Outra vez os jogadores do Vasco reclamaram de um toque do Cris. O juiz de novo mandou seguir. Conversa um pouco ali com o Amaral no meio do campo, enquanto o Nasa recebe essa bola de volta do Fabrício. O torcedor do Vasco nesse final do primeiro tempo vai demonstrando uma certa satisfação, talvez considerando que o time devesse ter partido um pouco mais para cima do Cruzeiro. Principalmente depois que sofreu o gol de empate, parece que ficou meio time do Vasco. Aí o Viola, que entrou com vontade, pelo menos vontade de partir para cima, fazer os seus gols. O Viola que não teve aquela passagem das mais brilhantes no Vasco até agora, como era esperado. No momento em que o Edilson Pereira de Carvalho encerra o primeiro tempo em São Januário. 1 para o Vasco, gol de Edmundo, que saiu machucado. 1 também para o Cruzeiro, gol de Miller. O Edmundo deve ficar pelo menos 2 semanas parado. Vai começar o segundo tempo aqui em São Januário, então pelo menos 2 semanas, 15 dias sem o Edmundo pode ficar o Vasco da Gama. Vai começar o segundo tempo, vai autorizar o Edilson Pereira de Carvalho, a bola está em jogo, a saída do Cruzeiro, 1-1 no primeiro tempo. É a primeira partida entre os dois times na seletiva da Libertadores. Semana que vem tem o segundo jogo em Belo Horizonte. E o Vasco vem com o mesmo time que terminou o primeiro tempo. O Cruzeiro também repete a mesma formação e o técnico Paulo Autuori pediu para o time insistir pelas jogadas no lado esquerdo com o André Luiz. Vai para o arremesso lateral. O Cruzeiro com o De La Cruz, bola para o Alex Alves, tentou o drible em cima do Flávio, firme o Flávio na marcação e depois ainda deu a volta do Alex e tomou a falta. O Henrique na cobrança. Aí o Nasa recebendo. Maricá faz o trabalho, joga a bola na direita com o Fabrício Carvalho. Vem o time do Vasco da Gama se organizando nesse começo de segundo tempo. Tá aí o Flávio.
Lançamento do Flávio, busca o Viola. Com ele o Marcelo. Viola conseguiu o giro. Aí o Donizete Oliveira chegou na cobertura. Mais uma vez firme. Olha a garotinha com a camisa do Vasco. A torcida do Vasco tá bonita, com muitas senhoras, mulheres, moças, garotos. Nova geração do torcedor vascaíno presente a São Januário. Olha aí, ó. Essa é a novíssima geração, né? Nem a Chupeta ficou em casa. Sobe o Flávio, tenta a disputa de bola. O Felipe conseguiu o toque, ficou no chão, foi falta em cima dele. O dia estava nublado, com chuva até no Rio. Agora nós temos o céu abrindo e até um sol. Pinta aqui no estádio do Vasco da Gama, pinta aqui na Cidade Maravilhosa. Vai para a cobrança de falta a equipe do Vasco. Vem o Flávio na jogada. Foi muito forte a batida. O Donizete ainda consegue aproveitar pelo lado direito. Encara a marcação do André. Chega no apoio o Maricá. Vai bola para a área. Cris tirou pro lado que estava virado, ele mandou a bola. Esse é o Marcelo Dijan, capitão do time do Cruzeiro, torcedor do Vasco, orgulhosamente exibindo a camisa do time. Tentando fazer o Vasco, empurrar o Vasco para cima do Cruzeiro. Sabe o torcedor do Vasco como é importante um bom resultado aqui, porque lá é parada dura. Olha o cruzamento, era pro Viola, chegou o Marcelo Dijan. Dois ex-companheiros do Corinthians estão travando um bom duelo aí nesses minutos que o Viola está em campo. Ele que substituiu o Edmundo na primeira etapa. Fabrício recebeu, demorou para definir a jogada, perdeu a bola, mas lá do outro lado também a marcação firme do Nasa para cima do Alex Alves. Alex ficou sentindo, ficou no chão o Alex Alves. Aí sentado e dando uma olhada no tornozelo esquerdo. Enquanto o Viola tenta a jogada aqui para cima do Marcelo. Ele ganhou do Marcelo, veio na cobertura o Donizete. Valdo de la Cruz passou. Agora quem chega é o Marcos Paulo. Ele toca a bola no meio. O Odivan rebate. A torcida do Vasco está meio cabreira com o Odivan. Ele está procurando jogar o mais sério possível, o mais simples possível. Aliás, a seriedade sempre caracterizou o Odivan, que pintou super bem no campeonato de 97, na Libertadores, por exemplo. Ele foi ótimo. Estava impedido já o Alex Alves. O juiz está deixando seguir porque a defesa do Vasco ficou com a bola. Vem buscar Viola, toca na direita para o Maricá. Maricá passa para o campo de ataque. Deu um toque bonito na bola, um totozinho ali para o Viola. Viola tenta partir lá pela direita. Freou, vai para cima da marcação. Ainda insiste o Viola. Fica protegendo. Vem na marcação o André. Viola vira para um lado, vira para o outro. Ficou difícil para cruzar. Agora chega o Maricá. Tenta achar o espaço para o cruzamento. Vem por baixo, firme a marcação do Cruzeiro. Bola para fora. Acaba ganhando o escanteio. A equipe do Vasco nesta chegada do André Luiz. Escanteio já cobrado. Bola rolada do Maricá para o Felipe. Devolveu para o Maricá. Agora sim o cruzamento. Ainda não. Maricá prefere trabalhar. Joga atrás. Aí o chute do Fabrício Carvalho. Sai por cima do gol do André. Começa o segundo tempo, Falcão. 4 minutos e meio praticamente só com o Vasco dominando a bola. Foi assim que começou o primeiro tempo. O Vasco chegando um pouco mais, trabalhando a bola, mas não tem muita objetividade. Resta saber como é que o Vasco vai administrar a saída do Edmundo, que é sempre um jogador importante. O Vasco trabalha muito mais em cima das individualidades, da individualidade do Edmundo, quando ele está em campo. Ele saiu, talvez apareça um pouquinho mais o trabalho coletivo do Vasco. Agora, o torcedor está impaciente, está vaiando, não está satisfeito com o time, e o Cruzeiro está na dele, fecha o espaço, sai na boa, no toque, e o Cruzeiro é sempre um time perigoso, porque tem jogadores talentosos, como Alex Alves, está em grande fase, a inteligência do Miller e a aproximação do Valdo, além do apoio dos dois laterais. É o Vasco no ataque, o Cruzeiro no contra-ataque. O que será que vai dar? Seletiva para Libertadores. Vem o Felipe. Recebendo mais bolas aí no segundo tempo. Tentando organizar o time. Boa bola para o Flávio. Ele bateu pro gol. Houve o desvio do Marcelo Dijan. É escanteio. Boa chegada do Felipe. O Marcos Paulo estava na marcação. Tomou uma bronca do André. Porque o Marcos Paulo não parou a jogada do Felipe. Agora é escanteio. O Viola é bom na bola alta. A defesa do Cruzeiro fica atenta com ele. O Donizete no lance também. O Cris atento à marcação ao Donizete. Vem a cobrança de escanteio. A bola passou. Cris toca nela. O Donizete só acompanha. É escanteio de novo. Agora do outro lado.
Lá pelo lado direito agora do ataque, o escanteio que favorece a equipe do Vasco da Gama. O Odivan também subiu, veio o Henrique, bate o escanteio, o Fabrício. Marcelo Dijan subiu, o juiz está dando uma falta do ataque do Vasco. Ou a bola saindo, na verdade houve um choque do Odivan com o zagueiro do Cruzeiro, com o Cris ficou com a mão na cabeça ali saindo da área, mas o juiz deu o tiro de meta, que a bola batida pelo Fabrício passou por fora do campo antes de vir para a área do Cruzeiro. Cobrança do tiro de meta do André, caiu na cabeça do Flávio. O Vasco não estava armado no campo de ataque, o Dela Cruz tem então todo o espaço, toda a tranquilidade para partir para o ataque com o time do Cruzeiro. Jogou uma boa bola para o Miller aqui na direita. Passou de novo o Dela Cruz. Bola nele. Vai o Dela Cruz. Chega o Flávio na marcação. Cruzamento do Dela Cruz muito fechado. Para trás do gol do Elton. Tiro de meta que favorece o Vasco da Gama. E o Nasa fez sinal pedindo para ser substituído. Uma proposta divide a polícia em São Paulo. O policial deve ou não passar pelo exame antidoping. Veja amanhã no Fantástico. O Fantástico começa logo depois do futebol, logo depois das semifinais do Campeonato Brasileiro. Em Salvador tem Vitória e Atlético Mineiro. No primeiro jogo no Mineirão, a galera do Galo lotou o estádio, fez diferença, pressionou e o Atlético venceu por 3-0. Amanhã é dia da torcida de Salvador, da torcida do Vitória, lotar o Barradão. E em São Paulo tem Corinthians e São Paulo. Ali as duas torcidas estão marcando presença, dividindo praticamente o Morumbi. O Corinthians pode, como o Atlético, definir a situação amanhã, se conseguir uma vitória. São Paulo tem que buscar a recuperação. Aí o Fabiano Weller fazendo o seu alongamento com o professor Bebeto de Oliveira e o Antônio Lopes passando as suas orientações. Daqui a pouco então deve pintar Fabiano Weller. Como disse o Renato Ribeiro agora há pouco, o Nasa pediu alteração. O Amaral chegou trombando com tudo ali em cima do Alex Alves. Trombada no peito do Alex, o juiz marcou a falta. Continua o aquecimento do Fabiano Weller, enquanto o Cruzeiro vai cobrar a falta lá pela esquerda do ataque. Tocou o André para o Donizete. Vem o Donizete Oliveira, dominou. Um pouco mais atrás o Valdo. Ele olha aqui para a direita porque o Dela Cruz está sozinho, livre e pedindo bola. Mas ele prefere o toque no meio com o Marcos Paulo. Marcos Paulo não dominou, chegou o Amaral. E desde a saída do Edmundo é capitão do Vasco da Gama. Recebe o Henrique dentro da área. Já despacha a bola buscando o campo de ataque. Cris subiu. Donizete pegou o rebote, rolou com o Marcos Paulo. O André outra vez vai para o campo de ataque. Subindo o tempo todo o André. Tentou o drible, passou pelo Fabrício Carvalho e tomou a falta. Agora vai acontecer a alteração, vai entrando o Fabiano Weller. Quando você está revendo aí a falta do André, saiu o Nasa e entrou o Fabiano Weller. Com a camisa número 15, a entrada do Fabiano. É a segunda alteração promovida pelo técnico do Vasco da Gama. Fabiano, que tem apenas 21 anos, jogador revelado pelo próprio Vasco. Já disputou 14 partidas no Campeonato Brasileiro. Valdo. O Cruzeiro começa a se soltar, começa a segurar a bola, prender, tocar. Tá até satisfeito com o resultado. Se fizer mais um, não reclama não, mas 1-1 tá legal. Veio o cruzamento por baixo do André, tirou o Henrique. Pega o rebote o Felipe, agora dá a chance para o Vasco organizar o contra-ataque. De repente o Vasco usar o veneno do Cruzeiro, que é o contra-ataque. Só que o Vasco não deixa. Chegou lá e fez a falta em cima do Felipe, o Miller. Aí a primeira participação do Fabiano Weller, tocando aqui na esquerda para o Flavinho. Ele vai para o campo de ataque, já encara a marcação do Dela Cruz. Trabalha muito por dentro. Os dois laterais do Vasco de vez em quando vão e trabalham por dentro. E aí vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo para o Marcos Paulo. O jogo estava tranquilo, tá tranquilo, né, Wright? Nenhuma jogada mais violenta. Marcos Paulo leva o primeiro amarelo da partida agora com 10 minutos e meio do segundo tempo. A intenção do Marcos Paulo foi efetivamente no tornozelo do Felipe. Esse duelo Felipe-Marcos Paulo, já com entradas um pouco mais fortes, já vem desde o primeiro tempo, a marcação cerrada do Marcos Paulo. E sem dúvida nenhuma, o cartão foi muito bem aplicado. Olha aí o time do Vasco tentando a chegada, ia girando o Donizete, tirou o Marcelo Dijan. O Vasco está todo no campo de ataque nesse momento do jogo. Vem o Henrique, bota na esquerda para o Flávio. O Viola abre, o Flávio fecha. Recebe o Fabiano.
Daí para o Fabrício. Se esforçou. Fez uma acrobacia ali o Miller e conseguiu interceptar a bola. Alex Alves na proteção à chegada do Henrique e a chegada com falta. Na interpretação do Edilson Pereira de Carvalho. Falta que favorece o Cruzeiro no meio do campo. Radinho ligado, ouvidos atentos do Alcir Portela. O auxiliar do Antônio Lopes, técnico do Vasco da Gama. Olha o lançamento do Miller, boa bola para o André, chega com perigo, prepara o cruzamento, preferiu dar uma parada na hora de centrar a bola. Encontrou a cabeça do Odivan, aliviou o perigo para o Vasco. O Cruzeiro insiste. Bola do Donizete Amorim para o De La Cruz. Vai embora, tenta entrar por dentro, veio bem a marcação do Flávio. Flávio atrapalhou, o Felipe completou o serviço. Agora outra vez é a chance do Vasco sair. Só que o Vasco está sem velocidade na saída do contra-ataque. A defesa do Cruzeiro já se recompôs. O Viola levou a bola até o Felipe. Agora sim, Felipe botou na frente, bom lance. Tenta mais um drible, o André chega por baixo, travando. E evitou ainda a saída de bola. O Vasco está armando uma armadilha para o Cruzeiro, ou o Cruzeiro está conscientemente saindo para o jogo e se arriscando um pouco mais no contra-ataque, acreditando na consistência da sua defesa, Falcão? Eu diria que o Cruzeiro está tentando fazer um jogo calmo, tranquilo, fazer o Vasco entrar no seu ritmo, tocando a bola para o lado, porque esse empate é um excelente resultado para o Cruzeiro. O Vasco que precisa acelerar um pouco mais, só que para acelerar um pouco mais, precisa ter jogadores com mais capacidade técnica, jogadores que possam ter um raciocínio muito mais rápido. No time do Vasco, o Felipe é que está centralizando, mas ele não está fazendo a bola andar, ele está tentando sempre a jogada individual. Quando ele passa, ele consegue uma grande jogada, mas isso acontece de vez em quando. Quando ele não passa, quando ele tenta o drible, o Cruzeiro consegue se organizar. Então, a torcida começa a ficar impaciente e o Cruzeiro vai organizando para puxar um contra-ataque como está puxando agora, Cleber. Com a surpresa do Donizete Oliveira, se mandou, bom passe para o Miller, dominou na entrada da área, partiu, nem partiu, ameaçou partir, preferiu bater, acabou carimbando o Henrique, mas ganha escanteio o time do Cruzeiro. Primeiro escanteio do Cruzeiro no jogo, e o Vasco já teve 5 a favor dele. Vem aí lentamente para a cobrança do escanteio o Valdo. Cruzeiro que não vence aqui no estádio São Januário há 3 anos. Foram 3 jogos nesse período sem vitória. Vai para a cobrança do escanteio o Valdo. A bola acabou indo no peito do Flávio, que faz o corte, chuta a bola para frente. O Felipe vem brigar aqui com o Donizete. O Felipe fez falta. E o Donizete não gostou, deixou a perna e os dois se encaram. O detalhe é que o Edilson Pereira, que é um excelente árbitro, que tem uma interpretação correta, ele se acomoda em determinadas posições do campo e não procura uma visibilidade melhor em determinadas situações da jogada. Numa jogada anterior do Maricá, houve uma falta em cima do Maricá, ele estava encoberto, que ficou, né, parado, esperando a jogada se definir. Agora ele se acomodou quase na defesa do Vasco, nessa bola que veio em saída aqui em direção ao ataque do Vasco. Ele teria que se locomover um pouco mais. Vem o André, vai para cima do Amaral, passou bem o André, na cobertura, ótima presença do Fabiano Weller. Domina o Amaral, prendeu, tocou no Fabrício, ficou no chão, é falta. Kleber, e mesmo o empate sendo um bom resultado para o Cruzeiro, o Paulo Autuori mandou os 3 jogadores mais ofensivos do banco para o aquecimento, o Marcelo, o Paulo Zidoro e o Giovani. Paulo Autuori tentando preparar alguma aí para o time do Vasco, daqui a pouco pode vir alteração no Cruzeiro. O Vasco que vai tocando com o Fabrício, ele tentou o passe, a bola bateu na cabeça do Miller, voltou para o Fabrício, aí ele deu um belo chapéu em cima do Donizete Amorim, e agora sim a bola ia chegando no Maricá, ele se esforça, conseguiu evitar a saída, deixa o Vasco no campo de ataque, rola para o Donizete, domina ali pela direita. Olha o Viola, conseguiu o toque, levou para o pé direito, bateu pro gol! Viola do Vasco! Gol com
Viola, com a marca de Viola. Foi na raça, foi na força, botou na frente, usou o pé direito, que não é o bom, encheu o pé para marcar. O Vasco chega ao segundo gol, com 16 minutos do segundo tempo. De novo na frente o Vasco da Gama. Viola entrou na vontade, na raça, um beijinho no distintivo do Vasco para comemorar o gol. Olha o Alex Alves tentando dar o troco, ficou no chão e o juiz disse que não houve a falta. O Alex ficou olhando com uma cara de sofrido para o árbitro da partida, mas o juiz não deu a falta. Belo gol do Viola para dar uma levantada em São Januário e uma preocupação a mais para o Cruzeiro. Vem para o jogo de novo o Cruzeiro, bola retomada pelo time de Minas com o Donizete Amorim, daí para o Valdo. Vai o Fabiano Era na marcação. Veja como a torcida do Vasco já começa a cantar de novo. Tava toda cabisbaixa a torcida. Vai botar fogo no jogo, Falcão. Olha, Kleber, no lance anterior, quando a bola sobrou pro Viola para bater de pé esquerdo e ele não bateu, a torcida já fez já ia reclamar. Aí ele preparou para a direita, ajeitou e fez o gol. Que prova que nem sempre o torcedor tem a razão. O Viola preparou porque achou que lá a melhor maneira, se ele chutasse quando a bola caiu no pé esquerdo, ele estaria bloqueado pelo Marcelo. Levou para a direita e fez uma jogada. O Vasco vive da jogada individual, como nós dizíamos. Não tem um coletivo hoje. O Vasco depende muito do Juninho, depende muito da boa fase do Ramon. Hoje não tem esses jogadores. Não tendo esses jogadores, ele vive da individualidade. E a jogada do Viola mostrou isso. E esse foi o 6º gol do Viola com a camisa do Vasco. 2-1 para o Vasco, pois não. O Cruzeiro vai mexer, vai entrar o Paulo Isidoro no lugar do Marcos Paulo. Se com o jogo empatado 1-1, o Paulo Autuori já estava com o Paulo Isidoro, Giovani e o Marcelo no aquecimento. Agora perdendo o jogo, vai soltar um pouco mais o time, tirando um volante de marcação, o Marcos Paulo, e botando um homem mais forte no ataque, o Paulo Isidoro. Cruzeiro que vem trabalhando bola. Aí o Miller. Toque do Miller aqui na meia direita para o Marcos Paulo. O Marcos Paulo fica tocando. Miller tentou o giro, veio firme em cima dele o Henrique. O Felipe tentou a saída de bola, não deu certo para ele. Donizete Oliveira tomou. Boa abertura do Donizete para o De La Cruz. Ela passou pelo De La Cruz. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Poupe no Itaú, que o Itaú poupa você. Vai o time do Cruzeiro outra vez se soltando, precisando se soltar, tá perdendo o jogo. Se essa partida terminar com esse resultado de 2-1, o Vasco vai jogar pelo empate lá em Belo Horizonte e o Cruzeiro precisaria de uma vitória. E uma vitória simples, só por um gol de diferença. Isso porque o Cruzeiro tem a vantagem de ter feito uma campanha mais eficiente no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi o 2º colocado e o Vasco o 3º. Saindo agora o Marcos Paulo, nem foi lá para o centro do campo, saiu aqui mesmo pelo fundo do campo e entrando o Paulo Isidoro. Primeira alteração feita pelo técnico Paulo Autuori da equipe do Cruzeiro. Saiu o único jogador que tinha tomado um cartão amarelo no jogo, o Marcos Paulo. Olha o Viola retomando bola pelo time do Vasco. Tentou botar na frente, era para o Felipe. A bola foi um pouco à frente. Felipe fez até o sinal de positivo para o Viola. Paulo Isidoro vem na primeira dele. E a primeira foi tentando um drible no Amaral. É difícil passar pelo Amaral. Quando o Amaral não chega conseguindo travar a bola, ele dá uma deslocada no adversário, dá um empurrãozinho. O juiz pegou a falta do Amaral. A batida pelo Paulo Isidoro, tocando no Valdo. Disparou o André pela esquerda, bola para ele. Fabrício Carvalho está na marcação do André. O Maricá fica só na cobertura e acompanhando a movimentação do Miller. É o Miller que recebe. Agora chega o Maricá, tenta diminuir o espaço, o Miller para, pensa. Ficam Miller e André trabalhando a jogada pelo Cruzeiro. Agora o Valdo, sempre com o André, buscando um espaço para o cruzamento. O espaço foi pequeno e o cruzamento acabou indo para fora. Aí a imagem do banco do Cruzeiro, o Paulo Autuori está ali em pé, braços cruzados, no estilão dele, enquanto a torcida do Vasco volta a viver o momento mais solidário com o time, mais encantada com o time. Se não faz uma exibição brilhante, está pelo menos conseguindo a vitória, que é muito importante para levar uma vantagem para o jogo de volta lá em Minas Gerais, lá no Mineirão. Chegou o Cris para cima do Donizete. Cris atropelou o Donizete. Foi falta do zagueiro do Cruzeiro, que pede imediatamente desculpas para o Donizete. Mas o Cruzeiro, que não vence há 3 anos aqui em São Januário,
vai amargando aí mais um jogo, por enquanto, sem conseguir a vitória. A última vitória do Cruzeiro foi em 96 na Copa do Brasil e foi uma senhora vitória. Vem o Maricá. Vai para a jogada individual, Maricá limpou, bateu pro gol. O goleiro André pegou o chute e não saiu firme. Em 96, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro ganhou de 6-2. Foi a maior vitória do Cruzeiro em confrontos com o Vasco da Gama. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil de 96. E depois campeão da Libertadores em 97, exatamente a partir do título da Copa do Brasil, já aí em 97, sob o comando do Paulo Autuori. A escapada do time do Vasco pela direita ali com o Fabrício, botou na frente, tomou a falta, ficou no chão. Essa falta é para cartão mesmo, né, Wright? Sem dúvida nenhuma. A falta vai ser, o cartão vai ser aplicado no Donizete. O Edilson aplica porque o Fabrício saía com ele saía e o jogador intencionalmente vai no corpo do adversário. Isso é um vício que tem acontecido no futebol brasileiro. Repetindo, ó, ele vai e impede. Eu não vejo isso em jogos de campeonato europeu, de uma maneira geral. Jogo mais limpo, não é que seja uma jogada suja, mas é uma jogada em que o adversário lá permite que haja uma progressão em direção ao gol. E aqui qualquer coisa é falta. Vem para a jogada o time do Vasco, olha o Donizete tentando o drible, ficou no chão. Desequilibrado, o juiz vai dar uma falta no Donizete, vai dar cartão amarelo para ele. Isso aí já é uma recomendação deste ano, que a FIFA colocou em vigor, que no momento em que ele perceber que o jogador está tentando ludibriar o árbitro, o cartão deve ser aplicado. E aí, no caso, o Viola também reclamou e levou o cartão amarelo. O Edilson, nesse aspecto de cartões, ele realmente interpreta com correção e não poupa. Ele aplica e vai levando o jogo. Depois gostaria, no comentário final, falar sobre a questão do posicionamento dele, que não é bom. Kleber, e o Paulo Autuori vai abrir o time. Vai entrar o Marcelo Ramos no lugar do Donizete Amorim. É mais um atacante. Quarto cartão amarelo do jogo, então 2 para o Vasco, 2 para o Cruzeiro, os dois do Vasco ao mesmo tempo. Vem o time do Cruzeiro chegando bem. Donizete tentou a jogada, dividiu, trombou, sentiu, mas a jogada prossegue. E o time do Vasco vai para contra-ataque. Vai o Felipe, enfiou bola, está marcado já um impedimento do Donizete. Aí o Walter José dos Reis, o assistente do Edilson Pereira de Carvalho, marcando o impedimento. Temos, portanto, cartões amarelos 4. E esse impedimento aí, Wright, não partiu depois, não? Não havia impedimento na jogada. No momento que ela foi tocada, o jogador tinha condição, foi mais rápido, a defesa sai e o ataque entra. Isso aí complica a situação do assistente. Olha o time do Cruzeiro chegando, vem o Donizete, limpou, bateu, a bola quase sobra no Paulo Isidoro. Ele ainda aproveita, tocou no De La Cruz. Cruzamento em cima do Henrique, é escanteio para a equipe do Cruzeiro. O Elton conversando com o Amaral. Esse Elton tem personalidade, esse goleiro, em 21 anos de idade só. Aí o momento em que o Viola discutia ali com o árbitro, tomava cartão amarelo. Foram 2 cartões para o Cruzeiro, Marcos Paulo e Donizete Amorim. 2 cartões para o Vasco, Viola e Donizete. E agora a alteração, a entrada do Marcelo e a saída exatamente do Donizete Amorim. Número 9, entrando o Marcelo, número 18, o Marcelo Ramos, na equipe do Cruzeiro. Vem o escanteio, aí o Elton. E o Elton não tem esperança de, na segunda-feira, ser convocado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para os amistosos da seleção pré-olímpica. Vem de novo o time do Cruzeiro, vai crescendo no jogo. Olha o André, botou a bola na frente no cruzamento do Alex. Miller ajeitou para trás, encontrou o peito do Fabiano Weller, que descarregou. A gente vê essa saída de bola do Elton e diz que ele tem uma preocupação muito grande com a saída do gol. Ele sempre ouviu dizer que o goleiro brasileiro não sabe sair, ele quer usar o 1,89 m que ele tem para mostrar que sabe sim. E realmente contra a Ponte Preta saiu muito bem do gol e hoje, nas vezes em que foi pro meio da área buscar a bola, ficou com ela. A saída agora do goleiro André, fazendo a defesa para o time do Cruzeiro. O Cruzeiro que nesse momento passa a ter pressa, começou o segundo tempo tocando a bola, esfriando o jogo, agora perde por 2-1 e se solta um pouco mais. Paulo Isidoro ficou no chão. O Fabiano dividiu com ele, ganhou o Fabiano. Bola no Felipe, Felipe perdeu para o Donizete. Na sequência chegou o Fabiano e o juiz marcou a falta primeira do Donizete. Daqui a pouco Paulo Miranda, camisa 13 no Vasco. A falta do Donizete foi em cima do Felipe. E a gente está vendo aí o tira-teima, 84 centímetros de posição legal naquela jogada do Donizete. Realmente errou o Walter José dos Reis. Olha o time do Vasco. Viola. A bola colou demais no pé dele. Ele ainda tenta a jogada de novo, botando na frente.
Aí foi pro drible, atropelou, dividiu ainda. Dessa vez não deu pro Viola ganhar no corpo. Paulo Isidoro. Tocando pro Marcelo, ela passou por ele, chega no Alex. Paulo Isidoro vem pelo meio, o Alex toca na direita pro Marcelo Ramos. Ele prepara o cruzamento, bola pra área. O Odivan tirou. Paulo Autuori botou o Cruzeiro pra frente, Falcão. Ele recua o Paulo Isidoro para fazer um terceiro jogador de meio campo, para não abandonar a função. Coloca o Donizete Oliveira em cima do Felipe para evitar a criação de jogadas e solta o time. O time do Cruzeiro é todo ofensivo agora, coloca praticamente 4 atacantes. E no Vasco vai sair Fabrício Carvalho. De la Cruz pro cruzamento, a cabeçada! Perigosíssima do Marcelo! Muito perigosa, ele estava praticamente sozinho no meio da área. Veja como ele olha e cabeceou de olhos abertos, buscando o canto esquerdo. Só que não pegou em cheio na cabeça dele, dá uma olhada. E aí a bola acaba indo para fora do gol, ela dá uma batida no ombro esquerdo e acaba indo para fora no tiro de meta. Diga, Renato Ribeiro, a alteração do time do Vasco. Vai saindo o Fabrício Carvalho para a entrada do Paulo Miranda, camisa 13. É a terceira mexida do Vasco da Gama. Não pode mais fazer nenhuma alteração. O Paulo Autuori do Cruzeiro ainda pode fazer mais uma. Valdo. Lançamento pro Alex Alves, foi boa a bola do Valdo, chega no Alex, chega redonda no Alex, ele vai para cima do Henrique, traz para dentro, jogou no Paulo Isidoro, a abertura do Paulo Isidoro encontra o Miller pela esquerda, passa o André, eles têm feito bem essa jogada, lindo lance do André, vai pro fundo, cruzou por baixo, desviou o Paulo Isidoro. Se ela passa pelo Paulo Isidoro, o Mr. M ia ter que fazer a bola sumir, porque ia encontrar o Marcelo absolutamente sozinho. Já faz o Antônio Lopes levantar lá na cabine dele, dar ordem pro time se agitar. E agora a situação se inverte. E o jogo tá cheio de alternativa nesse sentido, né, Falcão? O Vasco começa sempre tomando a iniciativa. Dessa vez, o Cruzeiro parte nesse momento do jogo, porque tá perdendo, e dá o contra-ataque pro Vasco. Se tiver velocidade, Garotinho não sabe direito ainda o que tá acontecendo, mas tá empolgado e tá vascaíno. É verdade, o time do Cruzeiro com 4 jogadores na frente, quando parte, quando tem espaço para procurar a jogada, vai chegar com muita facilidade, até porque o André Luiz, lateral esquerdo, chega com muita força e vai no fundo e bate para dentro com extrema facilidade. O time do Vasco fica tentando marcar e sair no contra-ataque. O que acontece com o Felipe, que é o jogador que tem que organizar, tem que puxar o contra-ataque, está sendo muito bem marcado pelo Donizete Oliveira, quase que marcação homem a homem. Então depende muito da jogada individual em cima do Donizete e do Viola, coisa que está sendo difícil porque o Cruzeiro está vindo com tudo. E vai de novo, vem com o De la Cruz, o corte foi feito. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Brahma, edição do milênio. Brahma, refresca até pensamento. Olha aí o De la Cruz, levou para dentro, pode bater de pé esquerdo e acaba errando demais. Ele errou essa bola aqui, de pé esquerdo. Mas o Viola não errou aquela bola lá, de pé direito. Câmera mais da Globo em campo, para você curtir o segundo gol do Vasco da Gama. Veja como o Viola brigou, lutou, usou a força, usou toda a sua potência, sua arrancada para botar a bola na frente, bater de pé direito, bater firme. Viola, o autor do segundo gol, ele que entrou no primeiro tempo ainda, quando o Edmundo se machucou. Nós já vamos com 29 minutos e 40 segundos nesta segunda etapa. Tá aí o Viola, botou na frente de novo, vai embora o Viola. Veio por baixo o corte do Paulo Isidoro na bola. E o André dominando, ganhando bem ali pela esquerda. Paulo Miranda. Parece que entrou para dar uma reforçada no fôlego ali naquele setor, porque o André tá ganhando de todo mundo. Tava tendo trabalho o Fabrício Carvalho, que saiu agora para entrar o Paulo Miranda novinho no jogo. E o Maricá também tá tendo uma dor de cabeça danada, que ele vai toda hora, o André. Não dominou o Marcelo. O corte foi bem feito pelo Flávio. Lá vai embora o lateral do Vasco. A movimentação do Donizete pelo meio. Ele segura, vai lá para a direita. O Donizete Oliveira foi atrás dele. Paulo Miranda faz o toque para o Felipe. Ele prende, encara a marcação do Cris. Dominou o Felipe, tocou aqui na esquerda. Tem o Viola ao lado, prendeu o Felipe. Buscou de novo o drible. Agora sim ele tenta o passe. Foi esticado, mas o Maricá consegue evitar a saída. Agora é a vez do André se defender aqui do ataque do Maricá. Chegou o Paulo Miranda. Deu boa vantagem ao time do Vasco aqui pela direita. Felipe tentou a enfiada de bola. Valdo cortou, voltou no Felipe. Arriscou o chute e mandou para longe.
Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. O jogador no chão é o Henrique, zagueiro do Vasco da Gama. Tomou uma pancada ali no rosto e está sentindo bastante. Então o Edilson Pereira de Carvalho para o jogo e vai autorizar a entrada do médico do Vasco da Gama para atender o zagueiro Henrique. Também um jovem valor revelado ali pelo Vasco da Gama, pelas equipes inferiores do Vasco, tem apenas 22 anos de idade. O Vasco, neste ano de 99, jogando aqui em São Januário, já atuou 25 vezes. Em 18 vitórias, 6 empates e só uma derrota. Perdeu para o Palmeiras, na Libertadores da América. Foi a única derrota do Vasco em São Januário. Não perde em casa há 7 meses. Nesse período, jogou 18 jogos por aqui. Hoje vai mantendo essa escrita. O Vasco chutou 6 vezes mais do que o Cruzeiro a gol. 13 chutes do Vasco, 7 do Cruzeiro. 2-1 para o Vasco no jogo. Vai o Vasco com o Viola, o autor do segundo gol. Tocou para o Donizete. A posição é boa do Donizete. Passou o Paulo Miranda. Donizete tentou enganar a defesa. Enganou todo mundo, inclusive no passe para o Paulo Miranda, muito forte, mas ainda assim ganhou escanteio na chegada do André. O desvio é tiro de canto lá pela esquerda, pela direita do ataque, que vem de pé esquerdo, porque o Felipe vai calmamente se dirigindo até lá, enquanto você revê aí a chegada firme do André. Está realmente fazendo uma boa partida, tanto na defesa quanto na hora de apoiar o ataque. O Henrique deixa o campo de novo para ser atendido. Foi rápido, já está voltando. Vai para a cobrança de escanteio o time do Vasco. O Felipe está no lance, encostou o Paulo Miranda, a bola para ele. De novo o Felipe. Houve o desvio na chegada do Donizete. É mais um escanteio para o Vasco. Vai tentar de novo o toque curto o Felipe. Paulo Miranda encostou. Outra vez, prefere a jogada curta o Vasco. Felipe e Donizete. Ficam os dois ali, no mano a mano. Um olhando para o outro olhando para um. O Felipe dá uma olhadinha para a bola, dança para lá, dança para cá. Não quer saber de baile o Donizete, fica parado. A torcida fica só esperando no que vai dar. Deu nisso aí, ó, em nada. Felipe botou na frente, ficou no chão, o juiz não marcou a falta e o Cruzeiro retoma. Paulo Isidoro. Tenta puxar o contra-ataque, jogou a bola no meio, jogou mal a bola no meio. O corte foi feito do Amaral e o juiz está dando um cartão amarelo para o Felipe, que foi reclamado daquela falta lá, Wright. Não, a falta aconteceu, não tem dúvida. No momento em que o Felipe toca a bola, ele pega e joga o corpo do adversário Donizete em cima dele. Agora o Felipe, é uma restrição que tem que se fazer. Olha lá, ele está colocando o protesto em cima do... Depois eu... Vamos ver essa chegada do time do Cruzeiro com o Paulo Isidoro. Preparou o cruzamento, toque de cabeça, Elton! Grande defesa do goleiro do Vasco. Ótimo reflexo na chegada de novo. Muito rápida pelos lados do campo. Agora com o Paulo Isidoro cruzando. A cabeçada do Marcelo e a ótima defesa do Elton. Então, só para finalizar, nós vimos aí seguidamente a imagem mostrando o Felipe indo assintosamente em cima do árbitro, do Edilson. E já está ficando uma tônica nas atuações do Felipe, independente do jogador que ele é. Tudo que acontece com ele, se ele achou que foi falta, ele vai e reclama. Olha o time do Vasco tomando a bola no meio com o Donizete, rolou pro Viola, de novo pro Donizete, errou o passe. Errou o Viola, não quis ser fominha, acabou errando. Mas o Vasco recupera, vem com o Paulo Miranda, Donizete deixou passar. Felipe, botou na frente, limpou, caiu. Paulo Miranda bate e o goleiro André pega. E o Felipe ficou olhando pro juiz como quem imaginava, você não vai dar pênalti. O juiz não deu o pênalti e o Vasco perdeu por 2 vezes. Nessa aqui o Paulo Miranda chutou e o André pegou. Mas na anterior eram 2 contra 1 e acabou não saindo o lance do gol. Agora é a vez do Cruzeiro. Não pode dar mole com esse time do Cruzeiro. Lançamento do Valdo pro De La Cruz. Ele dominou, cruzou. Chegou de novo o Henrique, levou outra bolada. E esse lance aí, Wright? Você vê que no momento que ele toca a bola, ele é calçado, né? Toque embaixo no pé, lá. Vamos repetir aqui nesse ano. Ele vai, olha lá, saiu dessa.
Vem a cobrança do escanteio, daqui a pouco o Wright completa. Olha a jogada do De La Cruz, faz o cruzamento. Ela passou pelo Alex Alves, chegou lá na esquerda. Tenta o lance o Marcelo, outro cruzamento para a área, lance perigoso com o Miller. Ela vai para fora, tiro de meta. Quer dizer que teve o calço embaixo. Sem dúvida nenhuma, ele foi calçado. Agora é um negócio, tem jogadores que acabam ficando conhecidos pela arbitragem, os jogadores se jogam. No caso do Felipe, já está ficando uma coisa desagradável, porque ele permanentemente ele protege. Ele quer que o árbitro dê aquilo que ele acha que é, como eu já estava dizendo anteriormente. Agora deixa eu te perguntar um negócio. O lance está aí, ó. Essa saiu, não aconteceu o toque. Agora, nesse momento, olha, ele é tocado, empurrado com o braço direito, deslocado, mais uma penalidade que o Edilson ignorou. Talvez pelo fato, como você falou, Kleber, de ser o Felipe. É isso que eu queria te perguntar. Já começa um negócio chato, e aí, daí pra frente, o árbitro já ignora tudo que possa acontecer com ele, o que não é bom. A jogada do Vasco aqui no meio, o Maricá limpou, botou na frente, vem o Maricá, tenta chegar com perigo, bola pro Donizete, o Paulo Miranda abre, o Donizete tem o Viola atrás, prendeu o Donizete, esperou a aproximação do Viola, tentou o passe, não deu certo na primeira, agora o cruzamento do Paulo Miranda, corta Marcelo Dijan. Evidente que o juiz não vê tudo, não dá pra ver tudo, às vezes ele vê mais ou menos, quando é um jogador que tá perturbando muito, ele às vezes não dá mesmo de birra, não. Não, isso não pode. Não tem, não, nós estou dizendo na dúvida, dúvida. Se você é na dúvida, você já sabe que o jogador é um jogador malandro, por exemplo. Porque tem lance de dúvida. Não tem dúvida. Eu acho que se você não tem convicção do que você vai marcar, você não marca. Né? É melhor você não prejudicar em função daquilo que você não viu com correção. Agora, nós tínhamos aí um jogador que era malandro, um excelente jogador, que era o Dé. O Dé era um jogador que alguns anos atrás, todas as entradas de área, ele tinha um tempo de caída fantástico. E se você não tivesse muito em cima da jogada, com muita certeza, para dar a falta, você não dava. Mas enganou muito o juiz. Ele levou demais, gente. É a melhor qualidade, mas malandro. Vem o Paulo Miranda, é o time do Vasco tentando chegar. Boa presença do Marcelo Dijan, cortando a jogada do Viola. O Cruzeiro tenta botar velocidade no contra-ataque com o Marcelo Ramos. Aí Valdo. Vamos passando de 38 minutos. Alex Alves fez uma fila, está muito marcado, está difícil de jogar para o Alex Alves, que tem se caracterizado por ser um jogador nesse ano de área, que vai lá e conclui, mas sempre foi bom nessas arrancadas. Agora fez muito gol, a atenção sobre ele está super redobrada. Paulo Miranda tentou virar o jogo. Dominou o Felipe, não dominou bem, o De La Cruz faz o corte. Aí ela cai para o ataque do Cruzeiro. Vem de novo o Alex Alves tentando a arrancada. Botou na direita para o Paulo Isidoro. Paulo Isidoro trabalhou, tentou devolução para o Marcelo, não saiu a jogada. Paulo Isidoro e Alex que apareceram no time do Vitória, que em 93 foi vice-campeão brasileiro, perdendo a final para o Palmeiras. Vitória e Atlético amanhã jogam pela semifinal do campeonato lá em Salvador. E tem Corinthians e São Paulo no Morumbi. A Globo mostra tudo desde cedo. Donizete dando um passe cheio de graça ali. Desde cedo, a partir das 9 da manhã, tem Esporte Espetacular mostrando para você tudo sobre a decisão. E depois do Domingão do Faustão, bola rolando. Vou dizer que o Romário, mal e mal chegou no Vasco, já fez uma escola, que é a jogada do Romário. Donizete, esse chute por trás da perna, que é conhecido como Charles, de letra, enfim, é uma característica do Romário. Vem a cobrança de escanteio. Foi bem o Elton. Bem o goleiro do Vasco. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Embratel, para chegar perto, faz um 21. E essa altura do jogo só dá Cruzeiro tentando chegar, tentando um empate. É o Vasco atento na defesa com o Viola vindo ajudar. Agora chega dividindo o Amaral. E aí, dividida do Amaral, a torcida do Vasco conta com dividida a favor. Vai para a arrancada o Vasco. Vem o Viola. Pela esquerda o Felipe. Aí ele domina. Vai partir para cima da marcação do Marcelo Dijan. Agora o cruzamento para o Viola. Matou no peito. Tentou puxada. Que golaço! Fez um gol de bicicleta em São Januário. Ele domina.
cima, a bola vai um pouco para trás e ele faz o movimento, tá um pouquinho de lado, mas o movimento é todo de bicicleta, ó. Tá meio de lado, meio lateral, mas jogou uma perna, joga o pé direito e vem dando a pedalada com o pé esquerdo. Foi meio de lado, uma bicicleta meio lateral, mais um lindo gol de Viola. Faz o segundo gol dele no segundo chute a gol dele na partida. Com 41 minutos, o Vasco praticamente define o jogo, o placar de vitória, mas não os números do jogo, porque ainda temos tempo e o Cruzeiro vai pro ataque. Vem com o André, busca o cruzamento, sobe o Henrique, corta. A bola vai sobrar com o Alex. Domina ali pela direita. Foi para cima da marcação, tá firme o Flávio e consegue o corte. 3-1. Com esse resultado, o Vasco pode empatar e até perder por um gol de diferença em Belo Horizonte. O Cruzeiro vai precisar vencer por 2 gols de diferença. Aliás, a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro contra o Guarani. O Cruzeiro perdeu do Guarani em Campinas 3-1 e depois ganhou em Belo Horizonte por 3-0. Aqui está perdendo por 3-1 também para o Vasco da Gama. E o juiz está dando pênalti. Não, está dando tiro de meta. Que susto, rapaz. Ele veio correndo, apontando o bração ali. Que susto que eu digo é porque a jogada foi uma jogada meio... Não foi uma jogada assim, né? Não foi uma jogada clara, né? Uma jogada esquisita, E o né? sinal do juiz, assim, Foi, ele apontou... Ele estava fora da área, né? E veio apontando para a pequena área na direção da marca do pênalti. Mas que golaço do Viola, hein, Falcão? O gol do Viola, a grande jogada do gol do Viola, eu diria que não foi em si a bicicleta. Foi aí o Viola, a preparação, a maneira com que ele dominou no peito e levantou na altura suficiente para dar a bicicleta. Quando a bola chegou nele, ele já sabia o que ia fazer. Ele ia com o peito levantar para se colocar numa situação que ele pudesse dar uma bicicleta, meia virada, enfim. Um gol maravilhoso, um gol muito difícil de fazer, não tanto pela batida na bola, mas pela preparação. Porque se ele não consegue preparar bem, ele não consegue bater bem como ele bateu. Viola, 30 anos de idade, uma carreira absolutamente vitoriosa. Corinthians, futebol da Espanha, Palmeiras, Santos. Final da Copa do Mundo de 94, Viola entrou contra a Itália. Brasil campeão do mundo em 94. Aqui no Vasco ele marcou o 6º gol dele com a camisa do Vasco. E um golaço. Nós temos 43,5. O time do Vasco tenta partir com o Paulo Miranda. Donizete. 1 de Edmundo, 2 de Viola para o Vasco. Olha a bola jogada na frente. Chegou o Marcelo. E é escanteio. 1 de Miller para o Cruzeiro. 3-1. O Vasco vai construindo um placar respeitável. Tudo bem que o Cruzeiro foi lá no Guarani e descontou os 3-1 que sobrou em Campinas, mas não deixa de ser um placar respeitável para o Vasco da Gama ir ao Mineirão e enfrentar o Cruzeiro na partida de volta da seletiva. Aí o Felipe tentou o lance individual, acabou perdendo a bola, mas o juiz deu falta em cima do Felipe. Você está vendo que o Edilson Pereira de Carvalho não tem nada contra o Felipe. Não poderia ter. Árbitro que entrar em campo com prevenção vai meter os pés pelas mãos. Tô brincando, claro que não. Óbvio. Vem para a cobrança de falta o Felipe. A bola foi rolada pelo Paulo Miranda. Aí o Felipe tá do jeito que ele gosta, né? Prendendo bola, segurando o tempo, fazendo o tempo passar, tá ganhando o jogo. Maricá, bom o passe do Felipe, o cruzamento, olha o Viola, subiu de cabeça, André. E o André tem pressa no contra-ataque. E a armação do contra-ataque do André foi muito boa. A reposição de bola para o Alex Alves. Ele se manda, toca no meio para o Paulo Isidoro. Paulo Isidoro botou na frente, veio o corte, veio a falta. E vem também cartão amarelo para o Odivan. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Suquita. Quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. A falta do Odivan em cima do Paulo Isidoro e é uma falta muito perigosa. O time do Cruzeiro tem bons batedores, tem o Valdo que bate bem, tem o André que bate bem e o Flávio, lateral esquerdo do Vasco, está sentindo uma contusão. Cartão amarelo para o Odivan, foi o 3º cartão amarelo, 4º cartão amarelo para jogadores do Vasco. Esse aí é o goleiro reserva do Cruzeiro, o Maizena, que quando o Dida saiu, o Ronaldo foi, saiu também, o Maizena quase chegou a ser titular. Depois perdeu a posição para o André, que veio do Internacional. Faltas cometidas, 25 pelo Cruzeiro, 21 para o Vasco. 46 faltas no jogo. Os cartões amarelos, 4 para jogadores do Vasco
e 2 para jogadores do Cruzeiro, 6 cartões. Está fora do campo, vai ser retirado do campo o Flávio. A gente tem tempo para ver o câmera mais do gol do Viola. E esse merece uma câmera mais. Dá uma olhada, ó. Aquilo que o Falcão falou. Mas quando ele matou, ele já sabia exatamente o que ia fazer. O André foi para a bola. Talvez até o André soubesse o que o Viola ia fazer. Mas chegar é que são elas, né? Aí, finalizando essa entrada do Odivan por trás, é uma entrada que ele visa a bola, mas ele não vai conseguir nunca chegar na bola sem tocar o adversário depois. Então, a infração e o Odivan recebeu o cartão amarelo. Foi retirado o Flávio, que ficou sentindo uma contusão, número 6 do Vasco da Gama. O Vasco fica com um jogador a menos nesses momentos finais da partida. Nós já estamos com 46,5. Mas o juiz vai dar acréscimo até por essa paralisação agora no final do jogo. Estão Valdo e André Luiz para cobrança de falta para o Cruzeiro. Parece que ficou para o Valdo. Ele partiu, bateu de pé direito. O Elton, firme, seguro, tranquilo, faz a intervenção. 2 minutos de acréscimo. Pois é, esses 2 minutos agora ele não deve ir até 47 só, né? Subiu uma nova placa agora indicando 3 minutos de acréscimo. Esses 3 minutos, evidentemente, ele sinalizou 2 minutos, eu havia observado. Mais um agora. E agora, em função dessa paralisação, como o árbitro assistente, o reserva, não havia colocado a placa no alto, ele então sinalizou mais 3, que é de acordo com aquilo que foi a paralisação. Vamos, portanto, até 48 minutos. O Cruzeiro vem tentando chegar, diminuir esse placar, tentar fazer uma diferença, perder por uma diferença mínima aqui no estádio de São Januário, para precisar ganhar também apenas por uma diferença mínima lá no Mineirão. Agora o Odivan entrou na jogada, queria falta o jogador do Cruzeiro, o Marcelo, mas o juiz deu escanteio. Agora, esse critério dele, ele aplicou o cartão amarelo no jogador do Vasco, porque o jogador do Vasco fingiu que sofreu a falta. E agora foi a mesma situação e ele não comete, não atua da mesma maneira, com o mesmo critério. Daqui a pouco, logo depois do futebol, tem capítulo inédito de Força de um Desejo. Vem para a cobrança do escanteio o Valdo, toque de cabeça, foi do Heller. A bola desviada, é arremesso para a equipe do Cruzeiro. Movimentou o Valdo. Passamos dos 48, vai terminar o jogo em São Januário. 3-1 para a equipe do Vasco. 1 de Edmundo, 2 de Viola. 1 gol de Miller para o Cruzeiro. Com 3-1, a equipe do Vasco pode até perder por 1 gol de diferença lá no Mineirão na partida de volta. O Cruzeiro precisa de 2 gols de diferença para seguir na seletiva. O classificado daqui vai pegar o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje à noite, mais tarde, 6h30, tem Internacional e Atlético Paranaense em Curitiba. Já é o 2º jogo. O classificado de lá pega o 3º do Brasileiro. Essas vão ser as semifinais da seletiva. E aí os vencedores fazem a grande decisão para a gente conhecer o 5º representante do Brasil na Libertadores do ano 2000. Olha o Dr. Clóvis Munhoz ali na beira do campo, encostado na trave. Nós temos o campeão brasileiro, o vice-brasileiro na Libertadores, o Palmeiras como atual campeão e o Juventude campeão da Copa do Brasil esse ano. Falta o 5º. E é claro, o campeão e o vice do Brasil. Subiu o Odivan, vai acabar o jogo, apita Edilson Pereira de Carvalho. Fim de jogo em São Januário. 3 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. Viola é o ídolo do jogo. Amanhã tem decisão, tem semifinal a partir das 9 da manhã, o Esporte Espetacular com todas as suas atrações, falando também da decisão do campeonato. Olha que golaço do Viola. E depois do Domingão do Faustão, a bola rola com Vitória e Atlético Mineiro, com Corinthians e São Paulo, tudo para você ligado na Globo. Continue ligado que agora vem aí capítulo inédito de Força de um Desejo. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.